capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem? Diga amém. Amém. Tá bom. A música está alta ou está bom assim, Deus? Tá bom? Então tá bom. Se tá bom, então tá bom. Mateus 14, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Deixa eu melhor baixar um pouquinho para mim lá a música, por favor. Versículo 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, diz aí? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, fale conosco nesta manhã. Venha nos abençoar, Pai. Venha ministrar essa palavra em nosso coração. Nos ensina e nos inspira através dessa palavra, Senhor. Fala para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Se eu perguntar para você hoje, quem você considera ser teu maior inimigo, o que você responderia? Quem que é o nosso maior inimigo? Alguém vai dizer: o diabo. O diabo é meu maior inimigo. Ele é teu inimigo, mas eu não creio que ele seja o teu maior inimigo. Talvez alguém vai dizer: meu maior inimigo é alguém que eu trabalho, que me persegue, que quer tomar o lugar que eu tenho. E eu também diria que essa pessoa não é o teu maior inimigo. Alguém vai falar: deve ser alguém lá de casa, deve ser o meu marido, minha esposa. Pastor, nem imagina, é ele, eu sei que é ele. Pode falar, pastor. É ela, minha sogra. De repente alguém fala isso de você, porque talvez você é sogra. Eu também digo que não é essa pessoa o teu maior inimigo. Na verdade, nosso maior inimigo, quem você acha que é? Nós mesmos. Você sabia disso, que você é seu maior inimigo? Você pode se tornar seu maior aliado ou seu maior inimigo. Cuidado, porque você pode se tornar teu maior aliado, o teu maior incentivador, o teu maior promotor, mas você também pode se tornar o seu maior sabotador. Então a palavra que eu quero ministrar nesta manhã não é só uma palavra que vai trazer um possível, entre aspas, diagnóstico, se você tem sido o seu maior inimigo, ou se você tem sido o seu maior parceiro.
Mas a minha pregação desta manhã, ela tem o intuito de fazer você vencer o seu maior inimigo, vencer a si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. E não por acaso eu li esse texto, e não por acaso esse texto foi lido aqui de forma aleatória. Esse texto que eu li para você, essa passagem de Jesus caminhando por cima das águas. Quem já tinha ouvido falar dessa palavra? Diga amém. Jesus caminhando por cima das águas. Essa palavra, ela aparece lá em Marcos, capítulo de número 6, do versículo 45 até o versículo 56. Essa mesma passagem, ela aparece em João, no seu capítulo 6, do versículo 15 até o 21, e aparece aqui em Mateus. Mas eu acho interessante que tanto Marcos como João, eles contam que Jesus caminhou sobre as águas, mas eles não contam essa passagem de Pedro, porque Pedro aparece aqui na história, mas só Mateus conta. Lucas não conta. Lucas não foi testemunha ocular. Lucas não estava na cena. João estava, não sei porque ele não conta. Mateus conta. Ele vai dizer que Jesus tinha acabado de fazer um dos seus maiores milagres. Jesus fez milagres e algumas poucas pessoas viram, como por exemplo, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Poucos viram, mas esse milagre aqui foi perante os olhos de mais de 5.000 pessoas. Fora homens, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, sei lá, 15 ou 20.000 pessoas, que foi o milagre dele multiplicar os pães. Deram para Jesus 5 pães e 2 peixes, ele ora, multiplica, todos comeram. E depois que ele realiza esse milagre, Jesus foi para o monte. Jesus gostava de orar no monte. E quando ele chegou lá no monte, ele falou assim: eu vou orar, mas vocês podem subir no barco e pode ir. Mas como assim, Senhor? Não, pode ir. Eu vou subir para orar, vou passar lá um período orando, umas horas orando, depois eu encontro vocês. E talvez eles nem se perguntaram, né? Como é que ele vai até a gente? Como que nós vamos na frente? Como que ele vai vir atrás? Sabe que Jesus vai montar num barco aí, vai vir depois? Nem se perguntaram. Subiram no barco e começaram a atravessar para o outro lado do mar, da Galileia. Jesus sobe no monte para orar, passa ali um período de oração, desce do monte, e os discípulos já estavam lá no meio da travessia. E aqui acontece o milagre de Jesus começar a caminhar nas águas daquele rio, daquele mar, melhor dizendo, e ele não afunda, ele vai caminhando sobre as águas. Lei da física ali foi desconstruída. Nosso Deus é o Deus do impossível. Você sabia disso? Sabia que o nosso Deus, ele é o Deus que faz milagres? Quem sabia disso? Você sabia que às vezes o médico fala que a pessoa está desenganada, que vai desligar os aparelhos, que não tem mais jeito, e Jesus de repente vai lá e levanta a pessoa? Já viu Jesus fazer isso? Você sabia que Jesus, que eu sirvo, que você serve, ele pode pegar uma mulher estéril que não gera filhos, e Deus dá um filho para ela? Você sabia disso? Você sabia que o Jesus que nós servimos, ele pode abrir uma porta onde nem parede existe para abençoar o teu filho, abençoar a tua filha? Não sei se você crê, mas o Jesus que eu estou pregando nessa manhã, ele é o Deus do impossível, e ele vai fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, toma posse dela. Ei, se ele quer fazer, ele faz. Ele caminha sobre as águas. Aleluia. E como
começou a caminhar sobre as águas. Daí os discípulos ficaram assustados. João e Marcos, quando contaram essa história, falaram que os discípulos sentiram medo, e Jesus chega no barco e fala: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Sou eu. Mateus foi bem detalhista. Mateus falou que quando ele começou a ir em direção do barco, eles ficaram com medo, igual os outros também disseram. Só que aqui fala que Pedro tomou a frente. E Pedro conversou com Jesus. Jesus falou: sou eu, não tenha medo. E Pedro falou assim: se é o Senhor, manda eu descer, e faça eu também caminhar sobre as águas. Eu quero ter a minha experiência com o Senhor. É interessante porque existem experiências que todos tiveram, né? Todos comeram do pão multiplicado, todos viram Jesus ressuscitando Lázaro, mas aqui foi só Pedro. Jesus falou: então vem. E foi aí que Pedro desceu do barco e também começou a caminhar sobre as águas. Imagine só o que é você pisar e você não afundar. E ele foi indo de direção a Jesus. E o texto vai falar, e aqui muda um pouco a tônica do texto, porque vai dizer que Pedro começou a caminhar, e no versículo 30, ele começou a sentir o vento forte. Era um vento contrário, era um vento forte. E ele começou a sentir medo, e foi aí que ele começou a afundar. Pronto, é isso aqui que eu quero falar nessa manhã. Estava tudo indo bem, irmãos. Bastou Pedro tirar os olhos do foco, e ele começou a afundar. Antes de eu continuar aqui, fala para quem está perto de você: não tire os seus olhos do foco. Não tire. E nós estamos vivendo uma época de muita distração. Nós estamos vivendo uma época de muita distração. Esses últimos dias que eu estava escrevendo, às vezes ficava 8 horas escrevendo, 6, 8 horas escrevendo. Como que a gente consegue escrever? Como a gente consegue se concentrar em algo, em um serviço, fazer algo? E você tem um celular na mão. Eu, no meu caso, eu tenho 2 telefones, e ali o telefone um chama, outro chama. E foram dias que eu tive que silenciar o telefone, deixar ele lá de canto, e depois de um tempo ir lá responder quem precisava responder. Como a gente consegue focar em algo se nós podemos ter acesso à rede social no nosso celular? Nós temos acesso a site, nós temos acesso a diversos canais de televisão. Lembro que quando eu era criança, e muitos aqui também, da mesma época que eu, tinha só a Rede Globo, tinha o SBT, tinha a Manchete, né? Tinha 2, 3 canais, e geralmente aquelas televisões não pegavam todos. A não ser os amigos mais ricos, né, que tinham parabólica em casa, e pegavam um monte de canal do Boi, pegava um monte de canal diferente, né? Mas hoje em dia a televisão tem milhares de canais. Tudo que é tipo de coisa que você quiser assistir. Nós temos a internet, que nos dá acesso ao mundo inteiro através do nosso celular, através da internet. Como não perder o foco? Quem está entendendo? Diga amém. Como não perder o foco com tantas pessoas ao nosso lado? Um aconselha aqui, outro aconselha aqui, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e parece que as pessoas são especialistas em tudo, e parece que as pessoas têm saída para tudo. E como a gente não perde o foco? Com tantas pessoas bombardeando a nossa mente com tantas informações. Quando eu digo que nós somos o nosso maior inimigo, eu tenho algumas teses. Primeiro, nós nos tornamos o nosso maior inimigo quando nós não temos o autoconhecimento, quando nós não sabemos quem
de fato nós somos. Uma das perguntas, ou uma das questões mais profundas da história da humanidade, uma das questões mais fortes, é a questão do se autoconhecer. Tem uma frase que é atribuída a Sócrates, Gnote Salton, que significa: conheça-te a ti mesmo. Autoconhecimento. A importância do autoconhecimento é que quando eu me conheço realmente, eu sei quais são os meus limites. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei até onde eu posso ir. Quando eu me autoconheço, eu sei das minhas qualidades, as minhas virtudes, as minhas aptidões. Quando eu me conheço, eu sei onde eu sou mais bem desenvolvido. Quando eu me autoconheço, pode quem quiser falar o que quiser ao meu respeito. Eu sei quem eu sou. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei quem eu sou. O autoconhecimento é importante porque ele mostra quem você é. Ele mostra o quanto dependente você é de Deus, o quanto eu dependo de Deus, porque eu sei até onde eu posso ir. O autoconhecimento me leva a ter aquilo que Paulo vai chamar, escrevendo aos Gálatas, ele vai chamar de domínio próprio. Eu sei qual é o limite que eu posso ir, e eu tenho controle sobre mim mesmo. Quando eu sei quem eu sou, quando eu me conheço, Tiago vai dizer que eu consigo refrear a minha língua. Eita, coisa difícil é frear a língua. Você consegue frear a tua língua? Você é uma pessoa de língua solta. Tiago vai dizer que a língua é um dos menores membros do corpo e consegue incendiar o mundo inteiro, a língua. Mas quando eu me conheço, eu sei refrear a minha língua. Sabe quando você se torna o seu maior inimigo? Quando você perde o autocontrole. Sabe quando você se torna seu maior inimigo? Quando você vive uma vida com freio baixado, e você acelera, e você vai atrás do seu prazer, e você vai atrás das suas vontades, e você esquece de ter o domínio, e você esquece de buscar qual é a vontade de Deus na tua vida. Você se torna o seu maior inimigo. Pastor, eu não consigo me equilibrar, eu não consigo refrear, eu não consigo dizer não, eu não consigo dizer não para a minha vontade, eu não consigo dizer não. Sabe o que acontece? Quando você não diz não para a sua vontade, você gasta o que você não pode gastar.